Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Aprendendo com Verde. Pessoal, agora estou aqui finalizando com vocês mais essa etapa desse forno e agora vou acabar de rebocar aqui a lateral do fogão. Então, pessoal, para vocês que chegaram agora no canal, sejam todos bem-vindos e espero que vocês fiquem comigo até o final, que eu vou mostrar para vocês esse projeto que eu fiz com muito amor, muito carinho, que é esse lindo forno a lenha. É um forno iglu, mas é um iglu diferente, é uma forma diferente de fazer esse forno. Mas está sendo um pouco difícil, mas eu estou vencendo todas as etapas. Espero que vocês gostem desse vídeo. Para vocês que não me conhecem ainda, o meu nome é Elivalda Cecília e eu estou aqui para mostrar para vocês esse lindo projeto que eu estou fazendo. Espero que vocês gostem. Tá bom, pessoal? Então, bora lá pro vídeo. Entre folhas e raízes, a vida floresce. Com simples cuidado, a natureza ensina. Em cada detalhe, o verde acontece e a terra revela o que nos ilumina. Nesse vídeo, pessoal, eu mostro várias etapas que eu fiz para chegar no ponto que nós estamos aqui. Começo, meio e fim. Mas antes, peço a ajuda de vocês, que vocês me ajudem a deixar o like e se inscrever no canal. Então, pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês as várias etapas que eu fiz quando eu iniciei fazendo este forno iglu. E vou mostrar para vocês as etapas, começo, meio e até onde nós estamos. Vocês vão gostar. É um pouquinho complicado, mas aos poucos eu fui fazendo e tá dando muito certo. Espero que vocês gostem e fiquem comigo até o final desse vídeo. E não esqueçam, pessoal, de me dar aquela ajudinha, que é deixando seu like. Se inscreva no canal quem não for inscrito ainda. E se puder compartilhar, eu agradeço muito mesmo de coração. E bênçãos especiais eu sempre peço para todos os meus inscritos e aqueles que não são também. Mesmo me assistindo, já estão me ajudando, tá bom, pessoal? Então, vamos ver as etapas que eu fui fazendo até chegar nesse ponto que estamos aqui, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês só um pouquinho da finalização agora que eu quero fazer. É desse jeito aí, ó, que eu já coloquei a primeira placa. Agora estou indo para a segunda, porque essa placa é cortada de vários pedaços. Então, até para me colocar é melhor assim do que se fosse uma placa inteira. Então, é desse jeito que eu vou fazendo esse isolamento térmico aqui nessa parede, para evitar que a quintura passe para o muro, para os tijolos, entendeu? Primeiro eu faço essa camadinha de barro. Olha aí. Bem rústico esse barro, só barro e água. E depois eu vou vir com a segunda placa para colocar aqui. Viram? Agora vamos para as últimas plaquinhas para terminar esse isolamento térmico. Olha aí, pessoal. Já recortei mais ou menos aqui. Coloquei essa. Agora vamos para a segunda parte. Essa. E vamos para finalizar. Finalizando.
Viram? Suja tudo, mas vale a pena. Aos pouquinhos eu concluí essa paredinha com esse isolamento térmico feito de retalho de isopor. Ó, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Olha aí, pessoal. Aos pouquinhos, construindo esse isolamento. Viram? Um pouquinho demorado, mas vale a pena. Ó. Totalmente isolado. Etapa encerrada. Viram, pessoal? Já estou merecendo um like de vocês, né? Desde já eu agradeço. Olha aí, parede térmica isolada. Concluída essa etapa aqui. Bora? Vamos para a próxima, pessoal. Até já! Olha aí, pessoal, agora já foi feita essa paredinha aí de isopor. Já dei uma chamuscada nela com barro bem molinho para vir agora com uma outra camada somente de barro para poder fortalecer mais esse isopor e ele ficar bem seguro aí, que a caloria não vai atrapalhar. Viram? É desse jeito. É assim que tá ficando o meu forno iglu. Tá bom? Vamos dar continuidade. Assim que secar essa paredinha aí, eu vou tornar a mexer nela com esse barro de novo, cobrindo ela por completo. Olha aí, pessoal, mais uma etapa concluída, que é a armação da estrutura desse forno, tá vendo? Já tá todo trançado. Eu usei tela de galinheiro, o certo é usar tela de passarinho, aquela bem pequenininha, mas como não tinha, eu usei a que eu tava em mãos. Estão vendo? Agora vou começar a revestir com barro, dando continuidade porque eu comecei aqui. E como base por baixo estou colocando pedaços de papel para poder segurar um pouco o barro enquanto vai secando a massa. Estão vendo? Muito fácil de fazer, pessoal. Dá um pouquinho de trabalho, mas faz parte, né? É isso aí. Agora vou dar continuidade ao preenchimento com barro em volta de toda a estrutura. Quando tiver mais adiantado, eu mostro para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo o preenchimento do barro em cima dessa tela aí. Tá bom? Eu até tentei fazer de outra maneira, mas achei que não ia ficar bom. Eu coloquei uma manta de TNT por cima, mas aí comecei até a colocar o barro. Mas eu vi que não ia dar certo, que depois ia soltar
pela manta de TNT ser sintética, então não ia ter aderência. Agora eu tirei tudo e estou refazendo de novo e vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo para preencher esta tela aqui, feita de arame galvanizado. E essa tela fininha aqui é tela de galinheiro. Era para ter sido tela de viveiro, aquela tela bem pequenininha. Mas como eu não tinha, esta é a tela que eu tenho para utilizar no momento. Aí eu botei 2 camadas de tela em cima da tela galvanizada. Comecei fazendo em cima de uma mantinha, conforme eu já disse, manta de TNT, mas eu vi que não ia dar certo, aí eu resolvi fazer desse jeito. Olha só, peguei vários pedaços de papel, de uma caixa de papelão, estou molhando de um lado e molho do outro, para poder o barro ter aderência. Aí eu venho aqui com a massinha, que não pode estar nem muito dura, nem muito mole, coloco aqui em cima e vou preenchendo os espaços, tá vendo? Ó, não é difícil, foi a única maneira que eu encontrei, porque geralmente esses fornos feitos em glue, ele é feito com areia aqui dentro. E depois que o barro da pessoa cobre um monte de areia, e depois que sai, eles retiram a areia de dentro quando o barro seca. Aqui está vazado. Então foi a única maneira que eu encontrei para não usar até areia aqui dentro. Tá bom? Aí eu venho assim, ó, um monte de barro. Coloco aqui embaixo, na direção que eu quero. Aí venho mais um pouquinho de massa e completo e vou fechando. Tá vendo? Está dando certo. Essa é a primeira camada. Depois, quando essa aqui ficar mais seca, aí eu venho com a segunda até formar a grossura que eu quero. Tá vendo? Viu como que tá dando certo? Olha aí. Só eu coloco a mão por baixo, porque quando eu forço com a colher, a tela se movimenta aqui por baixo. Aí eu aliso desse jeito, ó. Fica lisinho, ó. Pronto. Ó, já aderiu, tá vendo? Posso soltar que não cai mais. Outro pedacinho, ó. Fazer mais um pedacinho aqui embaixo, ó. Mais ou menos assim. Molho o papel de um lado, molho do outro e venho com a massinha de barro, nem muito dura nem muito mole, mais ou menos. Aí eu venho, ó, só preencho assim, venho aqui onde eu quero colocar. Por baixo, coloco a mão por baixo e preencho, ó. Ele adere na tela, ele agarra, o barro agarra, ó, tá vendo? Aí eu venho com mais outro tanto de massa e venho completando, ó. Aos pouquinhos eu vou preenchendo todos os espaços, porque no forno igloo convencional, ele é coberto de... é um monte de areia que se faz o barro por cima do monte de areia, mas não é o meu caso aqui. Eu aqui não tenho areia, tô fazendo pouco por dentro, vazado. Aí tive essa ideia brilhante de fazer esses preenchimentos assim, ó. Tá vendo como é que fica? Ó, e não cai mais, ó. Aí de vez em quando eu venho aqui, dou uma ajeitadinha só pra fixar mais. Viram? Vou fazer mais um pra vocês verem, ó. Colocar esse quadrado aqui, molho o papel de um lado,
mole do outro, para quando o barro chegar aqui, mole, está úmido. Ó, coloca o barro aqui. E pronto. Ó, só espalhar. E colocar aqui, pressionando, ó. Olha aí. Desse jeito, ó. Dou uma apertadinha até ela entra dentro da massa, do barro. Aí eu venho com mais outro pouquinho de massa e completo. Olha aí, viu? E aquela que eu já coloquei antes, vai ficando, vai colando, não, ela não cai mais. Ó, desse jeito, pessoal. Olha aí, uma forma de fazer o forno iglu sem usar a terra. Ó, só aí de vez em quando dá uma apertadinha. Agora eu vou parar um pouco desse lado para não ficar pesado, vou pro outro lado. E quando eu completar, eu vou deixar secar de um dia pro outro. Aí depois eu venho com a segunda camada. Estão vendo? Fiquem comigo até o final que vocês vão gostar desse resultado. Até já, pessoal! Olha aí, pessoal, já estou finalizando aqui de pedacinho em pedacinho de papel, tá vendo? Que eu molho. Deixa eu pegar vocês aqui, ó, como é que tá sendo. Olha aí, de pedacinho em pedacinho, que eu pego o papel, molho, coloco um pouquinho da massa, que não pode ser muito mole nem muito dura, ó. Viram? Ó. Coloco, pego a massa, aí venho aqui por baixo, ó. E coloco aqui, ó, pra preencher mais um espaço vazio, ó. Viu? Feito isso, venho com a pazinha e dou uma alisadinha. E assim eu vou completando todos os passos. Aqui fora eu já fiz tudo. Esse lado de cá também, só faltam poucos pedacinhos para ser preenchido. Aqui vai ser o lugar que eu separei para fazer a chaminé. Vou acabar de fechar mais esse buraquinho aqui e esse. E vou mostrar para vocês como que tá ficando esse forno iglu feito diferente. Geralmente todo forno iglu é feito em cima de um banco de areia. Depois que coloca o barro que seca, aí a pessoa retira a areia e deixa somente a armação do barro. Mas eu fiz o contrário. Como que eu fiz? Eu fiz a armação de arame galvanizado com tela e trancei uma por cima da outra, amarrei direitinho. Estou fazendo agora o preenchimento com o barro. Esta é a primeira camada. É a camada que vai se entranhar dentro da armação dos arames. Estão vendo? Da agora para frente só vai ser preenchimento para ficar volumoso a grossura do barro que eu vou colocar para fazer a formação do forno. Tá bom? Mais uma etapazinha que eu fiz, agora vou concluir só esses pedacinhos aqui para finalizar. Olha aí, pessoal, como que está ficando. Ó, tá ficando desse jeito. Ele está bem molhado ainda. Olha aí, pessoal, como que tá ficando. Aqui que é o lugar que eu vou colocar a chaminé, que a princípio eu ia fazer nesse canto aqui, mas
como o forno ficou um pouquinho fora do tamanho que eu achei, que ficou até muito grande, mas tá bom, tô gostando. Esta é uma camada que eu já dei bem grande do barro. Pretendo aumentar mais, mas eu tenho que esperar secar para poder dar continuidade, senão fica muito pesado o barro molhado e pode, né, abalar a estrutura que eu fiz, modificar alguma coisa. Então eu vou preenchendo por etapa. Olha aí, fiz essa bancadinha aqui para quando tirar as coisas do forno, colocar aqui em cima. E aqui tá sendo, do lado é o fogão. E agora eu vou dar continuidade aqui nessa finalizaçãozinha aqui que eu tô fazendo, ó, que é para revestir todo o fogão para ficar todo unificado com esse barro. Não só fica bonito, né, como também a estética, né, fica bem melhor. E assim eu vou terminando aqui essa parte, colocando essa massinha aqui. É um forno totalmente ecológico, não estou usando cimento, só estou usando barro. Claro, usei cimento na base, nas estruturas e tal, mas esse acabamentinho aqui eu estou acompanhando da mesma forma que está ali o forno, para ficar tudo por igual. Olha aí como que tá ficando. Tá bem bonitinho. Estou muito contente com esse projeto. Quando eu comecei, eu não esperava que fosse ficar tão bonito, mas graças a Deus, aos poucos, eu fui conseguindo, fui vencendo as etapas. Cada dia eu faço um pouquinho e assim eu vou concluindo. Olha aí, não é difícil, pessoal. Até então eu nem sabia que eu ia fazer um projeto tão bonito. No início, eu só queria um fogão a lenha. Depois foi surgindo as ideias. Aí eu quis fazer o forno, que vai dar muito certo. Tá vendo? Finalizando essa etapa aqui para ele ficar todo por igual. Estou muito contente, muito feliz. Graças a Deus, agradeço a Deus por ter me dado a sabedoria, para me ter dado as ideias, porque a gente sozinho, né? Se não for com a ajuda de Deus, a gente não consegue, não. Nas minhas dúvidas, ai Senhor, me ajuda, o que eu faço agora e tal. Aí parava, pensava, mas aí Deus mandava a luz e eu conseguia fazer o que eu queria. E deu tudo certo. Tá dando, né? Até agora tá dando. Já deu, tô muito feliz. Agora tem que esperar secar para me concluir. Agora depois eu vou mostrar para vocês a reciclagem que eu vou fazer para colocar a chaminé aqui provisória, né? Que vai dar muito certo também. Então, me aguarde lá, pessoal. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a chaminé que eu ia colocar lá no meu forno. Porém, eu senti nela que ela é muito pesada e não vai dar muito certo, porque a estrutura lá não vai aguentar esse peso. É uma manilha de barro que eu queria colocar lá, mas devido ao peso dela, eu não vou me arriscar, né? Mas nem por isso vai ficar sem a chaminé. Eu vou improvisar, vou fazer uma chaminé reciclada de latas de leite, lata de suplementos e vou colocar lá até ver o que eu vou fazer com essa chaminé aqui. Se eu vou colocar lá, se eu vou preparar outra estrutura e vou ver. Mas por enquanto eu vou fazer
de lata. E essa aqui vai ficar em segundo plano. Viram? Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer a chaminé de lata. Porque essa aqui realmente é muito pesada, não vai dar muito certo. Então, pessoal, para fazer a chaminé, eu vou reciclar essas latas que vão servir para mim fazer a minha chaminé. Não estou fazendo propaganda nenhuma não, pessoal, mas essas latas vai me servir muito. Viram? E também eu vou precisar de uma cola instantânea e um abridor de lata. Primeiro vamos começar tirando as tampas, né? Pronto. Próximo passo é abrir as latas, né? Para poder ficar mais fácil para uma encaixar com a outra. Bom, agora eu vou começar continuar abrindo as latas para ficar mais fácil da fumaça circular também aqui. Uma já foi aberta. Pronto. E também vou tirar os rótulos. Vou tirar de todas e vou abrir todas as latas para o vídeo não ficar muito longo e volto já. Olha aí, pessoal, tirei todos os rótulos, só que esta aqui ela não sai, é pintada, então mas isso não é problema, depois eu vou dar um jeito, eu vou pintar todas elas, elas vão ficar todas por igual. E essa aqui é de papelão, vai ser a última, até eu fazer a troca por outra, porque o papelão não deve resistir muito, né? Então, vou continuar. Agora, tirei a parte de fora, agora o fundo, para poder a fumaça circular aqui por dentro, tá vendo? Vamos para a próxima. Viu? Mais uma. Porque nós vamos fazer isso. Vamos encaixar uma na outra para fazer a passagem da fumaça. Mais uma. Mais uma vez eu digo, na natureza nada se perde, tudo se transforma. É um lema certo, é um ditado certo. Viram? O que é lixo pode se transformar num objeto utilitário aí, ó. Mais uma. Com isso, está nascendo a chaminé. Olha aí. Mais uma. Muito fácil. Eu tinha planejado de um jeito. Já tinha até a chaminé, a manilha de barro, conforme eu mostrei a vocês. Mas muito pesado para essa estrutura aqui. Aí eu tive essa ideia de fazer essa reciclagem aqui. Está dando certo também. Ó, mais um.
tirando todas, né? Muito fácil. Vamos reaproveitando, né? E utilizando. Tá tendo utilidade. Estou reciclando. Está dando muito certo. Pronto. Agora é só usar um pouquinho dessa cola instantânea só para dar uma firmeza, né? Assim eu espero que fique bem, para poder não soltar. Olha aí. Vira. Mais outra, ó. Muito fácil e simples de fazer. Olha aí. Vamos para a próxima. Viram? E assim vou fazer com as outras duas também. Volto já. Agora, pessoal, a nossa chaminé está pronta. Viram? Ó. Problema resolvido. Agora vou colocar no lugar. Vem comigo. Olha, tá vendo? Centralizei. E agora é só pressionar a massa. Tá vendo? Ó. Viram? Tá bem presinha. E estamos com a chaminé pronta. Viram? Aqui, pessoal, eu ainda vou acrescentar mais barro, mas eu estou esperando secar um pouco, porque senão ficar muito pesado quando o barro está molhado. Aos poucos eu vou acrescentando, mas do jeito que está aqui, projeto aprovado. Olha aí. Chaminé improvisada, de latas de suprimento e leite. Estamos com uma chaminé pronta, viram? É provisória, mas vai resolver o meu problema. Vai me atender às minhas necessidades. Olha aí. Já posso acender o forno.
E por aqui vamos ficando. Vou ficando. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do meu like, que é muito importante para mim. E espero que vocês gostem desse projeto. Estão vendo? Desde já eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.